a norma pressupõe valores, né? Esses valores são sociais. A perspectiva de um agir correto sobre algo não deixa de ser uma forma de controle. Desde a Grécia Antiga, você tem os filósofos que pensavam que a gente só podia ser livre, não é, se tivesse escravo. É muito mais para pensar, para problematizar determinadas formas, determinadas ideias e práticas que são dadas como verdadeiras. Interfaces. Olá, tudo bem? Está começando o programa Interfaces do projeto de extensão Interfaces. O Interfaces busca construir um diálogo entre a universidade e a comunidade, unindo diferentes áreas de saber, e conta com a participação de professores e bolsistas da Univates, além de voluntários dos cursos de graduação. O programa de rádio Interfaces, esse aqui, vai ao ar aos sábados às 8 horas da manhã e também está disponível online no YouTube para ser acessado a qualquer hora. O tema de hoje é liberdade e a gente conta com a participação dos professores Flávio Moirer, Luciana Turati e da estudante de Relações Internacionais Eduarda Marques. E aí, tudo bem? Estamos aqui presos numa sala, somos livres? Pois então, a sensação aqui não é de total liberdade, principalmente para quem é um pouco claustrofóbica, talvez como eu. Mas, enfim, é um tema bastante instigante, né? Nós já praticamente podíamos ter gravado aqui 2, 3 programas até esse momento, né? Uma vez que, desde a nossa chegada aqui na sala da rádio até o momento, já vimos discutindo, né, as mais diversas situações que envolvem essa expressão, esse tema liberdade. O que eu comentava também até então é que me parece que esse sempre foi um desejo do homem ao longo de toda a história, né? Muitos episódios ao longo da história deixaram essa marca, né? E isso muitas vezes representado hoje, talvez não diretamente pelos livros, mas até mesmo por filmes que nós acompanhamos, me marcou muito, assim, há um tempo atrás, aquele filme Coração Valente, né, no qual se representa a história da libertação da Escócia, né, em relação aos ingleses, e o filme termina efetivamente com o ator, que eu não me recordo agora o nome dele. Mel Gibson, isso, né, o ator gritando freedom, né, sendo morto, né, ali, né, enfim, em praça pública e gritando por liberdade, né. E isso vem dentro vem se repetindo ao longo da história, né? E nós temos outros marcos, como a própria Revolução Francesa, com a sua bandeira, né, em torno da ideia da igualdade, liberdade e fraternidade, que, por sinal, né, sabe-se lá onde ela ficou, né, efetivamente a fraternidade, né, porque as outras talvez tenham se acentuado um pouco mais com o passar do tempo. A própria Revolução Americana, né, a Declaração Americana. Depois disso, a Declaração de 48, no pós-Segunda Guerra. E dentro do cenário brasileiro, talvez o nosso ápice hoje seja a Constituição Federal de 88, que reinstaura efetivamente um período democrático com esse objetivo de assegurar a todos a liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, a livre iniciativa no empreender. Mas, mesmo que estejamos hoje, né, dentro de um panorama no qual nós entendamos que, diferente dos períodos anteriores na história, né, possamos usufruir de tamanha liberdade inscrita no texto constitucional, me parece que tanto os autores, como a própria sensação que nós temos na sociedade, é de que essa liberdade não é tão absoluta assim, né? Nós vivenciamos, efetivamente, eu acho que uma liberdade relativa, né? Talvez fruto do que a própria sociedade nos impõe, talvez fruto desta forma de constituição da sociedade, das instituições que existem por detrás dos indivíduos, né? Da própria mídia, enfim, que, né, o Flávio vai poder contribuir muito mais nesse sentido, que ele vem da área da comunicação, né, porque a gente sempre ouve dizer que essa própria influência da mídia, ela é relativa, uma vez que o receptor também tem uma vontade ali manifesta, né, quando recebe a informação e adota uma certa postura em relação a isso. Mas a minha sensação é de que, no meu cotidiano, eu sou privada da minha liberdade. Muitas das minhas escolhas, talvez, no meu inconsciente, me sejam impostas, né?
ao grupo que eu quero pertencer, à revista que eu quero ler, a forma de me vestir. A própria moral vigente, né? A moral vigente que me é imposta, né? No que diz respeito à própria liberdade de expressão, né? Em que medida eu posso efetivamente me manifestar livremente, né? Acerca dos meus desejos, das minhas opiniões, entre outros, né? Claro que se sabe que a liberdade ela vem casada com a ideia da consequência, né? Eu até poderia me expressar livremente, desde que eu assumisse a consequência disso. Bom, mas isso já não se coloca com uma certa privação? E em que medida essa minha expressão também é a manifestação da minha singularidade, né? Efetivamente liberta de qualquer tipo de instituição, né? A gente falava fora do ar, né, Luciana, que a gente sai daquela ética do dever ser para a ética do poder. Agora eu não devo, mas eu posso muita coisa. Bom, o que eu posso? E daí indo para o lado da discussão da mídia, né, falava do autor Lipovetsky, vai dizer que a mídia tem um papel importante muitas vezes no nosso poder, porque ela nos seduz. Ela não nos impõe, mas ela nos seduz. E daí a gente vê muitas vezes muitas pessoas com muitas tendências de gosto muito parecidas, e a gente fica pensando que a mídia impõe algo sobre nós, e daí a gente já pensa, não, nós não somos livres. Mas tem a ideia da sedução, né, Flávio, que não tem como a mídia empurrar alguma coisa que talvez a gente já não esteja predisposto a aceitar. Nesse sentido a gente pensa que a liberdade sempre pensamos como liberdade de escolha, ou seja, sou eu de fato. Isso pressupõe um eu que é dono de uma vontade livre, ou seja, eu sou absolutamente livre a partir das minhas próprias disposições a fazer uma escolha sem que ninguém me imponha isso, né? Nós não temos, né, como saber exatamente o quanto daquilo que eu escolho realmente é meu, realmente é uma imposição social, né? A gente nas disciplinas lá de teorias da comunicação sempre estuda uma teoria chamada espiral do silêncio, que é que a opinião pública se forma também porque as pessoas tentam se adaptar ao gosto da maioria, ou então tendem a se calar diante né, daquilo que imaginam ser o gosto, a opinião da maioria. Então, esse processo de adaptação, o quanto tu abre mão de ser tu mesmo para te adaptar ao grupo. Então, a nossa liberdade, ela é desde sempre restrita porque nós somos animais sociais. Toda a nossa liberdade vai esbarrar sempre na liberdade de outros. É impossível tu ter todas as pessoas fazendo só o que querem o tempo todo. Não existe possibilidade de sociedade nesse sentido. Então, a liberdade já é tolhida, né? E a gente pensa também a liberdade hoje, porque ela está formalmente, como a professora Luciana falou, ela está formalmente colocada lá na Constituição, ou seja, todos temos formalmente liberdade de nos expressar. Mas a liberdade, ela também depende da possibilidade de efetivar essa liberdade, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em liberdade de expressão, ok, eu sou livre para expressar a minha opinião, mas a Rede Globo também é livre para fazer isso, só que ela tem muito mais capacidade de expor a sua opinião e fazer com que ela prevaleça do que eu na minha página do Facebook ou no meu Twitter, né? Ou seja, então ela, quando faz uso da sua liberdade, a professora também ressaltou isso, né? A responsabilidade que ela tem é muito maior e portanto, a possibilidade de causar danos com essa liberdade também, né? Na mesma proporção. Eu lembrava em relação a isso, uma discussão que eu travo com os meus alunos lá, quando eu ministro a disciplina de constitucional, no que diz respeito a essa liberdade dos meios de comunicação, e a Constituição, de uma certa forma, relativizou essa liberdade no momento em que expressou em um determinado artigo, que se não me falha a memória é o 221 da Constituição, os preceitos que a comunicação precisa observar. Então, existe uma orientação prévia até mesmo para esses meios de comunicação, porque se sabe que, em especial, os meios de comunicação abertos, né, acabam, né, tomando a maior parte dos lares, né, das famílias brasileiras, e isso vai representar um determinado poder, sem dúvida alguma. Então, lá nós temos a
assim, a preocupação com a questão da família, com os preceitos morais e com tantas outras questões que estão voltadas para o bem maior, para os objetivos comuns, né? E no momento em que eles esbarram, né, nesses princípios ou desrespeitam os mesmos, eles estão afrontando a própria combinação que é fruto daquilo que a sociedade brasileira desenhou quanto dessa, né, da Assembleia Nacional Constituinte e da própria Constituição, né? Que é o que a gente acaba percebendo de uma certa forma, né, com essa apropriação desses espaços por alguns canais, né? Porque, né, sempre a discussão, né, desde pelo menos o século XVIII, né, porque vivia na Europa a época do absolutismo, né, então tu tem um poder que é centralizado e que se impõe sobre os indivíduos, e daí o pensamento que surge naquele momento em relação à liberdade eram liberdades para poder proteger o indivíduo desse poder absoluto, né, porque quanto maior o teu poder, maior a tua liberdade, porque maior a tua capacidade de efetivar, de concretizar a tua liberdade. Então, eram sempre formas de tentar, temos que nos defender do Estado absolutista, para que os indivíduos tenham a sua liberdade individual respeitada, né? Então, eu acho que essa ideologia que ainda vigora entre nós. Então, quando a gente olha para o cenário atual, então se fala em liberdades individuais, o respeito a essas liberdades, né, elas têm que ser sempre contrabalançadas a partir do momento em que tu tem uma situação mínima de igualdade. Porque uma liberdade em situação de desigualdade vai ser opressão sobre o que tem menos poder nessa relação. Então, a grande questão política, me parece, né, desde então, que vem sendo discutida, e daí tu vai ter a ascensão do socialismo no início do século XX, que é justamente, né, como é que nós vamos conseguir dar condições para que algumas pessoas que têm inicialmente menos poder, no caso poder econômico, poder político, etc., que elas alcancem esse poder para que as liberdades possam se contrabalançar, né? Então, como ajustar esse equilíbrio entre a liberdade e a igualdade, né? Porque pode colocar lá, né, digamos, leões e vacas num cercado e dizer assim, eles estão livres, podem fazer o que quiser. Os leões vão comer as vacas, o contrário não vai acontecer, né? Então, se não der condições para vacas de alguma forma enfrentar os leões, tu não vai ter realmente, né, liberdade, tu vai ter um se sobrepondo ao outro, e era isso, né? E daí começam a surgir muitas correntes, né, que vão ser contra, por exemplo, essa ideia do socialismo, né? A corrente liberal. E eu acho interessante a gente pensar, quando a gente pensa em ser livre. Não, eu sou contra o socialismo, eu quero ser livre, eu não quero o Estado em mim, eu quero ser livre para fazer o que eu quero. Mas o que eu quero, né? Esse querer é fruto do que? Será que é de uma coisa que é anterior, que já foi chamada de alma, que está em mim, ou do que, né? Acho até interessante, né, ouvir a música que a Eduarda sugeriu aqui, do Francisco El Hombre, que é Triste, Louco, Má, que questiona aqui: eu sou o meu próprio lar, quando a gente é oprimido por algumas outras instituições, como a família, né? E daí a gente já retoma essa discussão sobre o quanto que o nosso querer, muitas vezes, ele é perpassado por outras instituições, como a família, por exemplo, né? Triste, louco, mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Aceita que tu
trecho da música do Francisco Elombre, Triste, Louca ou Má. E um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Muito apropriada para a gente falar de liberdade, né? Eu sou meu próprio lar, quando muitas vezes já se pensou no corpo como algo que prende a gente, né? Que limita a gente a ser só esse... só essa coisa que física, né? Mas o corpo pode ser o próprio lar, o refúgio e talvez até um lugar de liberdade diante de tudo que pode estar nos oprimindo, né, Duda? Eu acho que isso que quer dizer na música, que a gente tem a nossa liberdade de certa forma. Por exemplo, eu me sinto muito mais livre sendo eu mesmo meu próprio lar do que sendo constituído por outras coisas. Mas, querendo ou não, a gente é. Por exemplo, a gente é livre até certo ponto. Até certo ponto que tu vai falar pra tua família uma coisa que tu quer fazer. Até um certo ponto que tu vai... não, eu não quero mais isso. Eu quero seguir outra trilha e afeta a outra pessoa. A gente tem essa liberdade até a liberdade da outra pessoa. É bem assim. Isso da liberdade, quando tem alguma coisa que nos oprime, né? E daí a gente se vê assim, opa, eu sou contra isso, isso não me agrada, eu não quero ter que me curvar diante disso. Então eu vou agir contra isso que está me oprimindo. Então o nosso agir ele é determinado por uma coisa que a gente está contrário, né? E daí eu fico pensando, a gente está exercendo a nossa liberdade a partir de uma coisa que a gente já é contra, né? Mas é estranho sabe lá de onde vem isso tudo. A gente está precisando de apoio dos universitários, né? Aqui, eu acho, da psicologia, da psiquiatria, de outras áreas de conhecimento que vão além nesse querer mesmo. Porque existem muitas questões por detrás desse querer, né? Eu acho que no nosso cotidiano, na maior parte das vezes, a gente nem não consegue mais nem ter tempo também para parar, para pensar sobre esse querer, né? A gente está tão impulsionado por um sistema, efetivamente, que muitas vezes talvez até nos assuste no momento em que a gente efetivamente pare para pensar sobre o que eu quero, o que eu não quero e tal, e as reações que a gente pode vir a ter em decorrência disso. Mas ali sim, talvez eu tivesse esse espaço para me questionar, né? Bom, né? E esse querer efetivamente, né? Ele é movido por algumas instituições que me formaram, que me formaram como indivíduo, né, com instituições como a família, a igreja, entre outros, porque esse ir contra, ele também por muito tempo, às vezes por alguns tipos de influências religiosas, familiares, entre outros, ele, de uma certa forma, ele sempre foi condenado, né? Eu venho de uma geração, a geração do pecado, né? A geração em que, efetivamente, se foi pouco livre, digamos assim, né? Para escolher o que ser, entre outros, né? Eu comentava aqui antes também, fora do ar, que essa semana eu assisti uma entrevista que me chamou muita atenção de um senhor lá no alto dos seus 95 anos que foi conceder uma entrevista e se colocou como homossexual, né? E isso é retratado para a família. Ele disse que isso gerou uma polvorosa na família nos últimos 5 anos. Então, e aí o repórter perguntou, mas desde quando o senhor descobriu que o senhor era homossexual? Desde os 5 anos. Né? Então, ele viveu 90 anos da vida dele oprimido, né? Enclausurado, né? Não sendo livre, efetivamente, né? Se condicionando às instituições que o circundavam, né? Então, eu acho bastante difícil, efetivamente, hoje a gente... E aí tem a ver com o início ali da fala do Flávio também, né? A liberdade, de uma certa forma, ela sempre foi condicionada. Ela já passa a ser condicionada no momento em que eu me coloco em sociedade, no momento em que eu aceito uma espécie de contrato social, no momento em que eu aceito viver com o outro, né? Em viver em sociedade, em buscar um bem maior, que seria esse bem coletivo. Então, tudo isso já vai me represando, digamos assim, já vai me encaixotando, efetivamente, né? E me privando de algumas escolhas e liberdades. É uma liberdade meio condicionada? Condicionada. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que saber que existe uma contrapartida. Se eu sou, de fato, um ser social, há um querer também em estar em sociedade, em querer estar com o outro, né? Talvez a grande dificuldade hoje seja nesse equilíbrio entre essa ideia de liberdade e a inclusão do outro, efetivamente, no meu pensamento. Porque, às vezes, me parece que, em nome da individualidade, da ideia um pouco falaciosa de liberdade que a gente tem, o que a gente tem feito é ignorar a existência dessa sociedade, né, dessa minha condição de sociedade e de que dentro da minha fala e do meu pensar também tem que se encaixar o outro e outras tantas pessoas, né? Aí vem toda a ideia da alteridade, enfim, também, né, que muitas vezes me parece que é um problema para a atual sociedade.
Lipovetsky, o Bauman, entre outros tal, que se pautam também pela teoria do Hans Jonas, lá da ideia da teoria da responsabilidade, dizem que o grande problema dessa ideia do poder, que, né, dessa evolução da ética do ser para a ética do poder também diz respeito a isso, né? Só que o grande prejuízo dessa ética do poder é no sentido de que eu não enxergo mais a minha responsabilidade para com o outro, né? Então eu posso tudo independentemente do que vai acarretar o outro, né? Ignoro a minha condição de ser social, efetivamente, também. A discussão fica meio... Não se sabe muito para onde ir, né? Bom, se a liberdade é poder fazer o que se quer independente do que se tem ao lado, ao redor, né? As pessoas que se tem junto. Aí fica difícil pensar em liberdade nesses termos, né? Porque é algo complicado de se concretizar, né? Mas eu acho que ela nem pode, dentro da ideia da liberdade absoluta, efetivamente não, né? Dentro daquilo que o Flávio comentava, e agora eu também trouxe nesse meu finzinho de fala, que eu acho que efetivamente tem que haver um abrir mão um pouco disso, para que a gente também não volte atrás, né, e viva dentro de uma ideia de estado de natureza. Às vezes eu tenho um certo medo que a gente esteja evoluindo como sociedade mesmo para esse sentido, né, para o retorno daquela ideia do olho por olho, dente por dente, né? Hoje me chama mais atenção ainda quando se vê recentemente na mídia a divulgação de alguns cartazes aqui na nossa capital, né? Com ameaças para bandidos, assim, dizendo assim, né, senhores bandidos, né, os moradores desse bairro aqui estão armados, alguma coisa assim, divulgar alguns cartazes, né, alguma coisa. E aí tu começa a pensar, meu Deus, estamos voltando ao estado de natureza, né, vingança com as próprias mãos, entre outros e tal, e de uma certa forma estamos abandonando a ideia do contrato social, né, da ideia de reservar ao Estado o direito de se vingar em nosso nome e de efetivamente usufruir desse poder, né. Então, nesse sentido, sim, a liberdade ela vai ser relativa no momento em que a gente se coloca dentro dessa condição social. O grande, porém, é encontrar esse equilíbrio, né, entre o meu querer, que não se sabe se é um querer efetivamente livre, né, na sua integralidade, com o querer dos outros, com a liberdade dos demais, enfim, né. Um querer livre, né? A gente comentava do livro A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Ele fala... que dá para dizer que, ele cita o personagem, dá para dizer que pertencia a ele somente a degeneração do próprio corpo e o seu próprio envelhecimento, porque as suas ideias, seus discursos e as suas ações eram fruto muito mais de uma geração e de uma época e de um lugar do que dele mesmo, né? Nós falávamos dos condicionantes sociais do nosso comportamento, né? O quanto eu sei que realmente a minha vontade é livre no momento em que ela é determinada por alguma coisa, né? Então, esse princípio de que só pode haver liberdade onde não há uma determinação total, ou seja, eu sou determinado por muitos fatores, né? O meu querer, mas... Se eu for absolutamente determinado por esses quereres, não faz sentido falar em liberdade, né? Ou seja, tudo que nós estamos fazendo, inclusive discutir liberdade aqui agora, era de alguma forma uma programação da natureza para que a gente né, consiga se reproduzir enquanto vida, né? Podemos pensar dessa maneira, assim, não, a gente está aqui como uma espécie de marionete, né? Não de Deus, de uma consciência, mas de forças cegas que vão, né, agindo e agindo, a gente vai agindo aqui. Então, quando eu movi essa garrafa daqui para lá, na verdade já estava programado para fazer isso, e eu me iludo achando que é liberdade, né? Então, a gente for nesse caminho aí, a gente realmente vai pensar, não existe liberdade, né? Nós não temos realmente vontade livre. Então, para que a gente possa pensar que é possível a liberdade, ou seja, que nós escolhemos efetivamente, né, que é uma ideia realmente super abstrata, a gente tem que pensar que não somos determinados por tudo, né? Então, que somos capazes de nos colocar contra alguma coisa que nos empurra para certo lado e que somos capazes de ter consciência e tal. Então, a liberdade, ela está no centro da discussão ética, né? Sem liberdade, né? A gente não consegue falar em ética, não consegue falar em vontade, em qualquer coisa assim, porque daí seríamos absolutamente determinados, né? Então, é interessante, né? Até no semestre passado, o professor da Sérvia,
que esteve aqui, o Damir Cicic. Não sei se era realmente essa a pronúncia mas, né, falava um pouco sobre a questão do determinismo, né, da ciência. Então, se a ciência se é possível determinar tudo por meio da ciência, então significa que não existe nenhuma liberdade, porque tudo pode ser determinado, ou seja, existe algum tipo de força que permite que se preveja todas as tuas ações e que elas possam, então, ser determinadas, então não existe liberdade, né? Então, nos coloca num dilema assim, ou a gente muda a nossa concepção do que é ciência, ou a gente tem que pensar que não, né, que não, de fato, não existe liberdade para nós. Tu falou, Flávio, em se colocar contra coisas que a gente é contrário, que nos oprime, né? É preciso, então, de coragem para também ter uma certa liberdade, né? E a música do Engenheiros do Havaí, né? O que nos trouxe até aqui, medo ou coragem? É uma maneira também da gente se colocar diante de alguma coisa, né? Eu posso me fechar, fugir, desviar ou enfrentar alguma situação, né? De fato, é preciso ter coragem para ser livre, né? Porque tu vai enfrentar, né? Vai enfrentar resistências, né? Certamente. Principalmente se a gente pensa em termos de moral, em termos de uma série de outras restrições, né? Que tu te coloca contra isso e realmente há uma resistência do grupo, né? Eu acho que um pouco desse nosso instinto gregário, né? Faz com que a gente, às vezes, crie tantas barreiras pensando, bom, não, isso aqui é um valor fundamental e tal. De repente alguém se coloca contra isso e a gente nem pensa, né? A gente de cara a gente vai e rejeita, não, porque imagina se todo mundo quiser falar, né? Eu estava uma discussão interessante, né? O pessoal falando sobre linguística e sobre o falar, e daí na página do professor Marcos Banho da Universidade de Brasília, né? Que daí dizendo, por exemplo, que hoje em dia no português que a gente fala, não fazemos diferença enquanto falantes entre o esse e o este, né? E daí algumas pessoas diziam assim, tá, mas se todo mundo falar do jeito que quer, vai virar um caos. Aí, tipo assim, mas todo mundo fala do jeito que quer e não é um caos, a gente se entende, então, tipo, sabe, não tem uma regra da gramática que diz que tem tal coisa, então a gente se apega naquilo. E se alguém fere aquilo, parece que, meu Deus, né? Que vai acabar o mundo, que vai virar realmente o caos. Então, acho que vamos com calma. Eu estava lembrando agora, fazer uma coisa que vai contra a moral. Tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo que ele fala sobre um cidadão lá que um dia ele acorda e coloca um nariz de palhaço e vai trabalhar. E daí ele começa, primeiro os colegas dão risada da cara dele, o pessoal que joga bola junto com ele, aí depois o chefe olha torto assim, ele vai pra casa, no táxi, o taxista, esse nariz de palhaço ali? Não, pois é, tô com ele. E vai pra casa, a filha, pai, o que é isso? A mulher questiona, até o cachorro olhou torto, diz o Luiz Fernando Veríssimo, né? Dia seguinte ele volta pro trabalho, aí os colegas já estão meio com a cara topa, olha, vai continuar com isso aí? O chefe, daqui a pouco ele não aguenta mais, manda ele embora. A filha e a mulher já acham que ele não é uma pessoa capaz de compor família e abandonam ele por causa do nariz de palhaço. Quanto nariz de palhaço, né, que a gente não coloca, né? Não coloca justamente com medo desse tipo de represália, né? E que a gente poderia pensar que é tão inofensivo quanto um nariz de palhaço, né? Que a maior ofensa que um nariz de palhaço pode causar é um estranhamento, muitas vezes, né? O sorriso, enfim, que não deveria ser algo, né? No máximo é gerar graça, efetivamente, né? Mas são essas... isso me vem à tona diante dessa ideia, né, das represálias entre os e tal, né? Disso que o Flávio comentava, enfim, das escolhas e tal, né? Que, na verdade, que seja, então, de uma forma um tanto falaciosa, um pouco falsa, que a gente creia, efetivamente, né, a partir desse universo legal, que nós temos uma certa liberdade hoje constituída, formalmente constituída, pelo menos, né? Porque num país desigual não dá para falar em liberdade, efetivamente, né? Material também, mas que seja dentro, então, desse contexto talvez mais romântico da Constituição, que nos assegura uma certa liberdade,
que a gente também tem que ter um certo cuidado, né, com as consequências de tudo isso, né? Eu sou totalmente favorável a uma certa desconstrução, né, apesar de eu me sentir muito conservadora e muito presa, às vezes, no meu cotidiano, na minha forma de manifestação, entre outras e tal, mas eu sou bastante aberta à ideia da desconstrução, dentro disso que o Flávio comentava ali no final da fala dele, da questão da forma de se... desses ranços que a gente tem, né? Todo mundo tem que escrever da mesma forma, todo mundo tem que falar da mesma forma, todo mundo tem que se vestir, todo mundo tem que... Por que não desconstruir? Por que não abrir, às vezes, né? Por que não mudar um pouco a nossa forma de ver as coisas, né? Por que não colocar as coisas de uma forma diferente na prateleira, entre outras coisas, né? No cotidiano, né? A gente vem, às vezes, muito engessada. Mas sempre com esse cuidado, efetivamente, da responsabilidade para com a consequência, né? Porque também, em nome dessa liberdade plena, dessa ideia que se compra hoje, tem se cometido abusos, né? Tem se cometido excessos, né? Eu vejo isso muito presente, por exemplo, nas redes sociais, né? O falar o que eu quero, ele precisa estar acompanhado dessa ideia do contexto, né? No qual eu me encontro, né? Então, tem que se ter um cuidado com isso também, assim, né? Apesar da gente querer ser liberto, a gente querer brigar por isso, né? Tem que se ter bem presente, assim, o quanto isso pode, efetivamente, né? Gerar um mal para com os demais, né? Sempre dentro dessa ideia maior de coletividade, né? Já tem até uma frase feita, né? Que é muito colocada aqui: não é crime ter opinião. Não é crime ter opinião. A própria Constituição também assegura isso, principalmente por causa das privações que ocorreram no período anterior. Mas opinião, né, enfim, até que ponto, né, a opinião de que forma, né, em que momento, até o momento em que ela não lesa efetivamente, né, os demais, né, ou outra pessoa, né. Eduardo, eu ia te perguntar, o que tu vai fazer agora? Pensando qual é a tua... Eu vou fazer análise depois desse programa. Agora? Vou fazer análise. Olha, é bem interessante essa pergunta, não tinha me questionado a isso. Porque até certo ponto eu quero fazer muitas coisas. Eu tenho a minha liberdade, assim, muito ampla, eu quero realizar muitas coisas, só que a minha liberdade acaba afetando outras pessoas. E eu sempre priorizo a outra pessoa. Aí que tá. O problema é que a gente prioriza demais a outra pessoa e acaba deixando a tua liberdade um pouco mais pra trás, enquanto a outra pessoa também acaba tendo a liberdade dela até um certo ponto que a outra deixa. Então é bem isso. No momento, assim, eu tô me questionando sobre muitas coisas. Até onde é a minha liberdade e até onde eu sou influenciada, até onde eu me represento, porque geralmente a gente se encaixa em certos grupos e naqueles grupos a gente se sente livre. Mas eles me influenciam, então eu já não sou tão livre. Ela vai fazer análise comigo depois do programa. Maravilha. Terminar todo mundo terapeuta aqui. Maravilha. Eu acho que a gente podia encerrar o programa assim, né? Meio com essa pergunta: o que a gente vai fazer agora? É fruto do quê? É fruto do quê? É fruto do que está na minha agenda lá. Eu tenho reunião agora. Está lá marcada na minha agenda. É a minha agenda que manda em mim. Eu não sou livre. Está lá na minha agenda. Eu vou fazer. Então tá. Esse foi o programa Interfaces desse sábado. A gente volta na próxima semana, sempre às 8 horas da manhã. Hoje a gente teve aqui o professor Flávio Moirer, a professora Luciana Turati e a estudante de Relações Internacionais, Eduarda Marques. O programa também vai estar disponível no YouTube para poder ser acessado a qualquer hora. Então tá, até a próxima. Tchau. Obrigado, Obrigada, bom dia. Até a próxima. Obrigada.